Fala pessoal, tudo bem? Tô começando aqui com vocês o quadro Esse Eu Já Li, do Desafio 12 em 12, onde eu vou estar compartilhando com vocês o conteúdo, o conhecimento, enfim, um assunto tratado em diversos livros que eu tive a oportunidade de ler aí nesses pouco mais de 6 anos de caminhada com Jesus. Bom, eu não poderia começar de uma forma diferente que não fosse honrando a vida do meu pai espiritual, o pastor Kid, esse homem de Deus que eu amo demais. Eu sou filho do Bola de Neve de Campinas, foi aqui a primeira igreja evangélica que eu entrei, que eu conheci Jesus, e a partir daí a minha vida começou a ser transformada. O pastor Kid me adotou como pai, me treinou, vem me capacitando cada vez mais. Todas as áreas da minha vida que hoje tem prosperidade tiveram a direção, o cuidado dele. Então, pastor, Deus abençoe o senhor, a pastora Claudinha, toda a sua família, eu, a minha esposa e todos nós te amamos muito. Amados, claro, eu quero começar então falando desse livro Restauração do Sacerdócio, que é a obra que foi escrita aí pelo nosso pastor Kid. Esse livro, amados, eu já tive a oportunidade de ler 2 vezes, inclusive uma delas foi o ano passado, durante os 12 livros que eu li em 12 meses, como eu já falei para vocês aí no primeiro vídeo do lançamento do nosso desafio, do lançamento desse projeto, tá bom? Esse livro, Restauração do Sacerdócio, ele é dividido basicamente em 3 partes. Se você olhar aí no início do livro, você vai ter aí um aprofundamento, um suporte teológico, a respeito da origem do sacerdócio, tá? Uma explicação sobre o sacerdócio levítico. Então, de repente, você está começando a ler as escrituras agora, enfim, você está tomando aí conhecimento desses termos, Então vai ser muito bom para que você possa realmente ter um entendimento teológico, a respeito desse assunto, tá? Da origem do sacerdócio, tá? E como ele era praticado, nesse sacerdócio levítico, tá bom? E isso é muito importante porque faz uma correlação direta com os nossos dias de hoje. Então, se você olhar a segunda parte do livro, você vai ver vários personagens bíblicos que deixaram de exercer o sacerdócio para o qual eles foram chamados. Tá? E quando um homem de Deus, um cristão, enfim, alguém que foi chamado para exercer uma posição de relevância, de liderança ou de influência aqui na terra, através dos princípios de Deus, toda vez que essa pessoa deixa de fazer isso, ela sofre consequências. Então, o autor traz para nós nesse livro essas consequências por um sacerdócio que se corrompe, por um sacerdócio que deixa de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, tá? Então é muito importante, primeiro, você entender a origem do sacerdócio, depois você entender como que é essa correlação, tá? Com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, tá? No sentido de eu sou um sacerdote, o que é que eu fui chamado para fazer e o que acontece quando eu deixo de exercer esse sacerdócio, tá? Então é muito importante, e muito bacana essa segunda parte do livro para você poder entender isso daí, E no final, compreendendo o reino de sacerdócio, o capítulo 13 em diante, aí já tá acabando, só tem mais um capítulo 14, a gente vai aí sim conseguir realmente entender como é que nós hoje, como igreja de Jesus, conseguimos colocar em prática o nosso chamado sacerdotal, Nós fomos chamados como igreja, como cristãos, para manifestar o reino de Deus aqui na terra. E o que é isso, amados, de uma forma prática? É nós anunciarmos Jesus para as pessoas e, mais do que isso, as nossas atitudes em todas as áreas ou em todos os pilares da sociedade serem coerentes com a nossa pregação. Então isso é muito importante, nós precisamos influenciar em todas as áreas que nós estivermos. Nós temos pessoas na política, nós temos cristãos na área médica, nós temos no mundo corporativo, nas faculdades, enfim, nos mais diversos pontos ou pilares da sociedade. Aonde você estiver, como cristão, como igreja de Jesus, ali você tem que representar Deus, representar o reino dos céus através das suas atitudes que tenham coerência com aquilo que você prega.
e que tenha coerência, claro, com a palavra de Deus. Então, assim, é um livro muito bom, é muito rico, né? É um livro prático, onde você vai conseguir realmente pegar esse conteúdo teológico, você vai conseguir pegar, entender os exemplos desses personagens bíblicos, aonde eles erraram e aonde que nós podemos não errar e não cometer os mesmos erros que eles cometeram, né? Para que a gente não precise passar por essas consequências que essas pessoas passaram, tá bom, amados? Então, assim, eu indico muito a leitura desse livro, tá bom? Eu tenho certeza que você vai enriquecer bastante aí a sua vida cristã. E é claro que eu não poderia também deixar de falar com você que talvez esteja assistindo esse livro, esse vídeo, mas que ainda não conhece Jesus, talvez, como eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, enfim, tá ouvindo falar... tá ouvindo esse vídeo falar um monte de coisa para você que você talvez não esteja entendendo nada. A única coisa que eu tenho para te dizer, e a mais importante delas, é que Deus te criou não para que você seja criatura, mas para que você seja um filho de Deus. Deus, ele te ama de uma forma tão grande que ele enviou Jesus Cristo aqui na terra para ele morrer pelos seus pecados. Isso é o mais importante, sabe? Talvez você esteja falando assim, poxa, mas eu tô ouvindo nesse vídeo que eu fui chamado para influenciar em todas as áreas da sociedade, mas eu não tô conseguindo nem influenciar e tomar conta da minha própria vida. É aí que Jesus Cristo entra na história. No momento que você entrega a tua vida para Jesus, que você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, aí começa uma restauração na sua vida. Em todas as áreas, financeira, profissional, emocional, familiar, Deus, ele faz uma restauração completa em todas as áreas da tua vida. E aí você restaurado, você entendendo para aquilo que você realmente foi chamado para ser e a fazer. Nesse momento que você tem um entendimento que você é um sacerdote, que você é um sacerdócio real aqui na terra, um representante do reino de Deus, um embaixador de Cristo, aí sim você tem a capacidade de começar a influenciar em todas as áreas da sociedade. Amados, nós estamos vivendo talvez nos dias de hoje a maior crise moral, econômica, religiosa, política que já se viu em todos os tempos da história da humanidade. E nós, como igreja, como cristãos, temos a oportunidade de manifestarmos através das nossas atitudes e dos nossos princípios o reino de Deus. Leia a restauração do sacerdócio. Entenda aquilo que você foi chamado para ser e que você foi chamado para fazer como igreja de Jesus. Não perca a oportunidade. Tá bom, meus amados? É isso que eu tenho para falar para vocês. Nos acompanhe, nos siga aí no nosso canal do YouTube, tá bom? Se inscreva, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Faça parte dos nossos quadros, tá bom? Que ainda nessa semana eu vou estar falando com vocês novamente num outro quadro que vocês vão conhecer, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe e restaure o seu sacerdócio se assim você estiver precisando. Um abraço.